Estamos ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando ao vivo a mais um programa MacTube Cósmico, o canal que fala de ufologia e espiritualidade com a visão universalista, respeitando todos os credos. A gente tirou essa semana para falar um pouco de ufologia, né? O pessoal reclamou um pouco aí nas nossas redes sociais, tá? Falando que a gente estava trazendo muito terapeuta. Eu sou terapeuta, inclusive falo do meu livro sempre, pessoal. Adquire, ó, as últimas unidades físicas. Esgotou. A gente vai imprimir mais. Se você quiser mais, vá lá aqui embaixo, aqui, ó. @LeandroMacTube1, você vai entrar no link lá da Hotmart, adquire o seu livro. Se você quiser um desconto maior, ou o meu atendimento, tá passando aqui, ó. Livro Nova Ufologia, atendimento, mesa quântica siriana. E contatos para o livro também, que é o 21 97 17 83 429. Como vai ficar gravado, vocês voltam, tá aí o número para vocês para adquirirem tanto o livro Nova Ufologia, que está falando da ufologia casuística até a ufologia tratada nos tempos atuais, entre outros assuntos relacionados à minha abdução e a abdução de outros ufólogos do meio. E hoje a gente vai tocar num assunto muito interessante, que é o paradigma alien, com o nosso amigo lá do sul, não sei se é dos Pampas em si, não sei se todos é dos Pampas, eu não tenho esse conhecimento, nosso amigo Flori Antônio, professor Tasca, tá? Mas antes disso, eu peço que você deixe seu like, tá? Ritual, você que está entrando aqui agora, se inscreva no canal para dar aquela força, compartilhe essa live nos grupos de ufologia e espiritualidade no Instagram, deixe suas perguntas, não paga. Se vocês quiserem fazer perguntas específicas, eu botei assim, ó, apoia o canal com R$10. Por quê? A gente está cancelando, eu e outros youtubers, a questão do superchat, porque o superchat, além do YouTube ter ali uma questão de política, de diretrizes de 30 dias para poder monetizar o vídeo para o pagamento, eles comem esse valor, 30%, quando não desmonetiza o vídeo. Então, tu mandou superchat, vai chegar para mim aqui no celular, com a pergunta, eu coloco no ar, e você tem contato direto com o nosso convidado, que eu vou colocar aqui na tela. Boa noite, professor Tasca, seja bem-vindo a mais um programa MacTube Cósmico. Boa noite, Leandro. Boa noite, nossos espectadores ao vivo e aqueles que ainda tomarão contato com este material deste nosso planeta Terra e, eventualmente, até de outros mundos, Leandro. É uma honra, uma alegria eu estar contigo nesta noite. Eu agradeço demais a oportunidade. Namastê. A oportunidade assim, ímpar para a gente poder trazer uma pessoa que tem a sua experiência ímpar dentro do assunto, né? E falando de um assunto que é interessante, o paradigma alien. Eu gostei muito do tópico. Por que paradigma alien e o que seria o paradigma alien? Esta é uma tese, Leandro, uma tese que tem fundamento na filosofia da ciência. Logo em seguida, como nós combinamos, eu vou passar assim rapidamente uma apresentação sobre o conteúdo dessa tese, que está escrita, está registrada em um livro. Então, paradigma alien, numa palavra muito resumida para a compreensão do pessoal já ao início desta noite de trabalhos, significa a mudança de visão que o ser humano está passando a ter na perspectiva científica do antropocentrismo, ou seja, ainda a ciência tradicional entende que o ser humano é o centro do universo, suprassumo, alguns dizem até a única raça inteligente de todo o cosmos, para uma realidade diferente que aceita, que reconhece a existência de uma multiplicidade de outras inteligências, de outras civilizações, de modo que o fundamento da nossa ciência, que é o paradigma antropocêntrico, está aos poucos mudando e logo irá se concretizar quando houver o contato público, ostensivo e formal da humanidade com raças extraterrestres para o paradigma alien. Paradigma padrão é crença, é dogma da ciência também. Então, essa é a ideia, a transformação do nosso entendimento como ser humano centro do universo para o nosso reconhecimento como a humanidade sendo uma apenas de uma miríade de outras humanidades ou de outras civilizações. A ideia, na essência, é esta.
Agora não te escuto, Leandro. Não, foi meu celular que deu, o celular não, como é que fala? Mouse. Enfim, isso implica na questão de um contraponto do que muitos ufólogos dizem, né, que os extraterrestres ou os aliens já estão aqui desde a origem do planeta Terra, né, e já dão contato há muito tempo. Isso envolveu a questão da casuística separada da espiritualista, inclusive no livro Nova Ufologia a gente fala dessa junção, tá? Para quem quiser, eu já fiz a apresentação no começo, entre em contato conosco. Se eu não falar com vocês, a nossa equipe vai entrar em contato. Mas, ao mesmo tempo, você é daquela pessoa, como ufólogo e pesquisador, que tem a crença que vai haver uma mudança nesse paradigma através de um contato em massa, ou tem uma outra vertente como uma mudança, como você citou, simplesmente na conscientização das pessoas? Olha, que os alienígenas estão presentes no planeta há muito é um postulado do qual eu compartilho. Inclusive, um dos capítulos da minha tese é justamente a respeito disso. Mas isso não está sendo suficiente para que a humanidade radicalize ou revolucione o seu entendimento a respeito do lugar que o ser humano ocupa no palco universal. Na minha concepção, quando houver um contato em massa ou contato público ostensivo e formal, como prefiro dizer, aí sim não haverá nenhuma dúvida de que estaremos diante de uma quebra de padrão, uma quebra dogmática, um rompimento de paradigma do antropocentrismo para o paradigma alien. Essa é a minha ideia, Leandro. Perfeito, perfeito. Não, eu penso muito parecido em relação a isso. Eu acredito, assim, dentro das minhas visões espiritualistas, que vai levar um tempo ainda para isso acontecer, devido ao fato da questão da consciência humana ainda estar muito distante de poder ter contato com esses seres de uma forma mais global, essa é só a minha opinião, porque a gente precisa saber, a princípio, tratar os nossos semelhantes. E isso ainda é um tabu muito grande mundo afora. Mesmo em países de primeiro mundo, você vê uma diferença de tratamento por cor, por credo, por raça, seja lá religioso ou não. Então, há um aspecto ainda a se buscar. E, assim, existe, dentro da ufologia, dentro desse paradigma, algumas vertentes sendo criadas, como, por exemplo, que você pode citar a sua opinião sobre a exopolítica. Para quem não sabe a exopolítica, eu gostaria que você explanasse um pouco sobre isso e se isso tem a ver com essa visão que eu tenho, que a gente precisa se preparar um pouco mais em relação ao entendimento, que tem sido até passado de alguma forma por algumas agências americanas e coisa e tal, e até brasileiras. Eu sei que tem uma data que foi importante, né, que é o dia 24/6/2022, que você pode citar mais à frente, e se quiser complementar, fique à vontade. Sim, Leandro, há uma diferença entre ufologia e exopolítica. Até as pessoas, assim, em geral, ainda não têm muito conhecimento, até porque o próprio termo exopolítica foi cunhado ali nos anos 2000, no início de 2000, então há pouco mais de 2 décadas. A ufologia, estritamente considerada, é o estudo dos objetos voadores não identificados. É o que deriva do seu próprio nome, UFO mais logos, o estudo dos UFOs. Claro que a comunidade ufológica acaba derivando esse tema para muitas outras perspectivas, tentando visualizar outras facetas do fenômeno OVNI em si considerado, mas a exopolítica, bem adiante da ufologia, ela tem a ufologia como um dado, ou seja, a presença desses artefatos que não têm origem humana. Isso, inclusive, pela incompatibilidade plena da tecnologia empregada nessas espaçonaves. Um exemplo seria a Noite Oficial dos OVNIs do Brasil, onde ficou muito claro, inclusive por relatórios da Força Aérea Brasileira, que as nossas aeronaves eram
incompatíveis com a tecnologia apresentada por aqueles artefatos. Então, a ufologia se ocupa desse fenômeno. E a exopolítica, ela quer saber quem são os tripulantes dessas naves, de onde eles vêm, qual a pretensão deles e quais seriam as implicações políticas de um contato público formal dessas inteligências com a humanidade. Obviamente que nós podemos remontar um pouco na história da ufologia, por exemplo, lembrando 1954, com o caso Eisenhower, no qual naves pousaram em uma base aérea norte-americana e dessas naves saíram seres que estabeleceram diálogo político com os Estados Unidos da América do Norte. Então, isso está na essência da exopolítica, muito além do interesse pelos veículos que trazem esses seres até aqui, trazem de outros mundos de nossa dimensão, ou eventualmente trazem de mundos oriundos de dimensões paralelas. Então, são apenas os veículos. E a maioria da comunidade ufológica, ainda hoje, está focada na fenomenologia, ou seja, né, no aparecimento das naves. Então, quando acontece um avistamento, quando ele é registrado por fotografia, por vídeo, por testemunhas, é aquele alvoroço, né? Todo mundo querendo saber do disco voador, que formato tinha, qual era a sua velocidade, e poucos se perguntando o que os seus tripulantes queriam aqui conosco. Então, a exopolítica, chamada pelo seu fundador, Alfred Webre, de a nova ciência política do espaço exterior, ela tem por objetivo simplesmente a investigação e o questionamento a respeito das futuras relações que irão se estabelecer entre a humanidade e outras sociedades políticas. Na essência, é isso. Leandro? Perfeito. Eu não sei se você chegou a ter o prazer, o privilégio, porque eu gosto muito desse filme, O Contato. Não é o Contato de 2000 lá, de Carl Sagan, é o Contato mais recente, 2000 e pouco. Né? Porque aqui a gente tem a implicação, né, que você falou aí de 50 e pouco, mas dos seres derem o contato, mas como que a gente vai fazer para se comunicar com eles? Será que eles vão se comunicar por imagens? Será que eles têm a mesma, como é que eu vou falar, que se diz aquele paradigma, também pode usar paradigma como termo, ali a mesma ética, a mesmo, como é que eu vou dizer, exoconsciência que nós temos aqui de bem e mal, se há algum preparo dentro daquilo tudo que você já pesquisou e tem conhecimento, como é que, vamos supor, que hoje à noite em Curitiba pousa uma nave com seres falando assim, eu quero falar com o líder de vocês, de alguma forma, mandando mensagem. Será que a gente não chegaria com as nossas forças militares de hoje e simplesmente cercaríamos com as nossas forças militares, entraria em contato com o pessoal dos Estados Unidos, assim como dizem que aconteceu em Varginha, assim como aconteceu lá no caso Chupa-Chupa, entre outros casos, sempre os Estados Unidos envolvidos nesses casos, alguns ufólogos que são calados, ou então pedem para não relatar algumas coisas, como o caso Magé aqui no estado que eu resido, que é Rio de Janeiro. O caso Magé é uma polêmica até hoje. É assim, qual é a visão do professor Tática com o seu chimarrão aí? Ô, que saudade de chimarrão, ter que visitar novamente o Sul. Qual a sua visão, né, em relação à comunicação com esses seres? Porque, como você relatou no começo, eles não estão aqui, mas esses que supostamente podem vir para poder quebrar primeira diretriz de Star Trek, não interferir na evolução humana ou da raça em si. Talvez até quando aconteça esse contato ostensivo, público, massivo, né? É porque tenhamos estabelecido algum critério, ou cumprido algum critério que possibilite esse contato, como foi no caso de Star Trek, quando a humanidade conseguiu viabilizar o primeiro motor de dobra espacial, né? Aí foi que os vulcanos vieram
para estabelecer, assim, relações diplomáticas, exopolíticas com a humanidade. Mas vamos voltar um pouquinho então, Leandro. A questão da comunicação interespécies é um tema pelo qual eu tenho particular interesse. Já tenho estudado isso há algum tempo, e embora, assim, ainda o meu conhecimento seja bastante superficial em relação a isso, basicamente nós podemos dividir as possibilidades de comunicação em dois grandes grupos. A comunicação direta, sem depender de palavras, que é a telepática, mente a mente. E a comunicação semiótica, aquela que exige linguagem, que é aquela à qual ainda a humanidade está sujeita. Até porque, Leandro, venhamos, né? Seria um caos a humanidade de pronto, por exemplo, ter o dom da telepatia. Nós não conseguimos controlar os nossos pensamentos. É necessária uma disciplina mental muito forte para que a gente possa, então, fazer uma comunicação telepática de modo saudável, vamos por assim dizer. Inclusive, antes de ontem, eu participava de um outro evento na Unicósmica, falando sobre o caso Tasca, de um primo distante meu, que foi abduzido e, em seguida, estabeleceu contato com uma raça alienígena. E toda a comunicação foi telepática, de modo que a telepatia, enquanto comunicação direta, sem a exigência da semiótica, ou seja, dos símbolos representados pelas palavras, parece ser o meio comum de comunicação das raças mais adiantadas. Isto, a casuística ufológica nos mostra a profusão. Entretanto, a casuística ufológica também nos revela muitas possibilidades a respeito de linguagens alienígenas. Você se referiu ao filme Contato, é muito legal, muito interessante, né? A maneira pela qual acaba sendo estabelecida essa comunicação, e no final do filme a gente vê que não se trata simplesmente de uma linguagem simbólica, né? Que também aí é um elemento mental muito poderoso. Mas essas outras raças, dentre as quais, então, a humanidade ainda se integra, que são menos evoluídas, menos desenvolvidas, elas usam linguagens verbais normalmente. Ocorreu, por exemplo, em 54, com aqueles aliens que desceram na base aérea Edwards, nos Estados Unidos, comunicação em inglês. Os aliens dominavam a língua daquela nação que foi visitada. Em 1958, quando Arthur Berlet foi levado até o planeta Acarte, ele não logrou dominar a linguagem dos acartianos, mas os acartianos, que há muito tempo estavam de olho no planeta Terra, tinham como hobby estudar a cultura terrestre, de maneira que ele conseguiu se comunicar com aqueles seres em alemão. E já aconteceu também, mais de uma vez, na casuística ufológica, de seres humanos terem aprendido línguas alienígenas. De modo que essas duas categorias são essenciais para o nosso entendimento. Isso, claro, né? Estamos nos reportando a maior parte das raças do tipo humanoide, porque a tipologia alienígena é vasta, é rica também, mas como nós estamos nessa condição de humanos encarnados, dependendo de uma linguagem verbal, embora latente a telepatia, e existente e estudada cientificamente, e algo efetivo, real, não fantasioso, mas a telepatia ainda vai demorar bastante para se desenvolver e se tornar um meio de comunicação entre os humanos, porque entre humanos e alienígenas ela é bastante comum. Então, a questão da comunicação eu vejo mais ou menos por aí. Agora, você fez uns comentários que desdobram umas 300 outras perguntas, né, Leandro?
Não, obviamente, claro, isso aqui, se a gente for destrinchar tudo, dá um podcast de 3, 4, 5, 6 horas, como os hangouts antigamente. É só para passar assim por cima e vocês, se quiserem saber mais informações, adquiram o livro Paradigma Alien, entre outros assuntos que a gente vai continuar a destrinchar. Mas, assim, ao mesmo tempo que a gente está distante dessa comunicação, ao meu ver, pelas minhas pesquisas, como abduzido e tal, e ter tido essa experiência de comunicar-se telepaticamente com alguns seres, por outro lado, você já observa na internet e em alguns países de primeiro mundo uma tecnologia física, que a gente pode chamar assim, de translação ou de transcomunicação de linguagem. Você chega, diz uma palavra em português e a maquinazinha, o pendrive, joga para a pessoa, um iPod, não sei aqui qual é o nome do equipamento, ele diz ali na língua local. Imagina os seres que vêm, que têm a capacidade de se deslocar de outro universo ou de outra galáxia chegar aqui, se eles já não detêm essa tecnologia, de não precisar nem de comunicação mental. Não, eu sei a língua de todo o universo. Sim, até quero pedir desculpas que acabei esquecendo desse detalhe. Lógico, o tradutor universal. O tradutor universal foi utilizado em mais de um caso reportado pela ufologia. Muitas vezes por intermédio na colocação de um capacete, né? Os humanos que traduziram as ondas mentais e converteram na linguagem adequada ao entendimento. Eu tive a oportunidade de publicar um artigo na revista que eu edito, já estamos no volume 6 dessa revista, Cosmovini, com periodicidade semestral, justamente sobre comunicação interespécies. E ali, além de uma referência à ficção científica, especialmente Star Trek, lá na série original há um episódio no qual o Spock explica ao Capitão Kirk como funciona o tradutor universal com base em ondas mentais que seriam comuns a todos os seres sencientes do universo e que traduziriam conceitos que poderiam ser convertidos em palavras. Então, o tradutor universal já está em desenvolvimento no planeta Terra, mas em relação às nossas linguagens terrenas. A gente tem aí a Google, por exemplo, né, com projetos ambiciosos a respeito disso. Já estamos bastante evoluídos. Mesmo qualquer computador hoje, né, com um licenciamento aí enfim, das continentes, pode entender textos em qualquer língua falada do planeta Terra e até mesmo, muitas vezes, em algumas línguas mortas. Então, nós estamos em nível planetário caminhando para essa unificação da linguagem. Agora, como transpor isso para a comunicação com seres alienígenas é uma questão daí um pouco mais complexa e, como disse você, nós não temos essa tecnologia, mas eles têm. Então, eles podem proporcionar isso, se não diretamente pela telepatia, por instrumentos. Eu acredito que a gente até detenha espiritualmente ou energeticamente, porque Sim. assim, quem tem experiência em desdobramento astral, por exemplo, eu, como já tive contato com várias raças, a princípio eu tentava falar e dava nervoso porque não saía voz, né? Ficava até um ser aparecer para mim e falar na minha cabeça. Pensa, eu estou ouvindo. E eu pensar, e ele ouvir, entender, e ele começar a falar comigo. Pô, como é que eu entendi ele? Aí foi experiências, anos de contato com esses seres para eu poder compreender. Então, assim, como as capacitações dentro dos chakras ainda estão sendo estudadas, as questões que a gente fala que a gente só tem 5 sentidos, ainda é um tabu dentro da ciência, porque não se estuda a parapsicologia de forma tão aprofundada, ligada à ufologia como deveria ser estudada. Eu acho que daqui a alguns anos, eu acho que até o fim desse século a gente vai desenvolver essa próxima capacidade ou esse salto, né, evolutivo em relação a essa percepção dentro do próprio sentido humano, que vai aproximar mais essa questão do contato e a comunicação.
E isso vai começar não com os seres extra ou dimensionais, como alguns chamam, mas vai começar entre você e a sua esposa, entre você e o seu filho. Muitas das vezes você já percebe que isso acontece, você pensar na pessoa, a pessoa te ligar, ou então você falar um determinado assunto, a pessoa, pô, eu estava falando nisso agora. Isso já é uma física quântica sendo provada fisicamente de forma tridimensional. Mas aí, para poder ser posto ali como algo como base científica, tem que ter provas e teses de pessoas que estão ali fazendo aquela abertura de conceitos com matemática, com experimentos. Por exemplo, essa questão de viagem astral, né, que é muito falado hoje em dia, foi muito usado nos anos 40, nos anos 50, na Guerra Fria, da pessoa se deslocar para saber o que o inimigo ia fazer e voltar, e deu errado porque eles estavam com a metodologia errônea, mas que ele já detém esse conhecimento pela interação com os extraterrestres, eu não tenho dúvida disso, tá? Tanto os que estão aqui quanto os que estão fora. Mas, como hoje não sou eu que estou dando a entrevista, é o nosso amigo professor Tasca, como é que você, como advogado, tá? Para quem não sabe, o Flori, ele é advogado, nosso professor de hoje, como que você se introduziu no meio da ufologia? Você sofreu abdução? Você viu alguma nave? Você gostava muito de Star Trek, Star Wars? Como é que você entrou nesse meio da ufologia? Então, Leandro, inicialmente eu gostaria de dizer que jamais tive qualquer experiência anômala em nível consciente. Então, eu nunca vi nave, nunca recebi mensagem canalizada, enfim, nada, absolutamente nada em nível consciente, é claro. Mas o meu interesse por essa temática vem desde pequeno. E você acertou, foi com Jornada nas Estrelas, foi com o Sr. Spock, com o Capitão Kirk, em contato com muitas inteligências alienígenas, né? Inclusive aquele Gorn, lembra? Aquele ser assim reptiliano, fortão, grandão, que travou um combate corporal com o Capitão Kirk nos episódios. Isso tudo me fascinava. A possibilidade da humanidade encontrar outros mundos habitados por outras inteligências sempre me fascinou. E aí, quando eu era adolescente, Leandro, eu tomei contato com Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken. Foi quando aquela chama despertou e a minha curiosidade ficou ainda mais aguçada. Claro, tudo foi assim acontecendo de uma forma muito lenta, até porque naquela época, eu estou hoje com 55, né? Então aí há 40 anos passados, havia pouca disponibilidade de literatura, pelo menos para os jovens da época, brasileiros, né, jovens, de vídeos. Não é como hoje, que nós temos assim uma riqueza imensa de fontes a pesquisar. Então, aos poucos, eu sempre fui acompanhando como pude essa temática. Mas já advogando, e há uns 15 anos, mais ou menos, desde os meus 40, então, que eu comecei a participar de uma espécie de militância na ufologia. Então, participei de alguns grupos. Durante 5 anos, fui coeditor da revista UFO, junto com o Gevaer, a convite dele. Então, ali participei também da Comissão Brasileira de Ufólogos, fui diretor jurídico da fundação do Instituto Brasileiro de Exopolítica, até que também, em 2015, fundamos o então Grupo Ufológico Pato Branco, no interior do estado do Paraná, na cidade denominada Pato Branco, nome esse imortalizado pela Bozena, embora seja um personagem, uma personagem de ficção, né? Mas lá em Pato Branco, então, não havia ainda um grupo organizado e nós iniciamos um trabalho nesse sentido. Agora, o grupo está redesignado Grupo Ufológico Paraná, e nesse grupo nós temos, então, várias vertentes de atividades.
nós editamos uma revista semestral, nós realizamos encontros periódicos, nós temos, enfim, um grupo de 12 pessoas na condição de conselheiros, dentre os maiores ufólogos do Brasil e alguns representantes do exterior. Então, nós estamos fazendo, assim, um trabalho, né, independente, mas interligado com outros grupos de ufologia também, desde o interesse meramente diletante, vamos dizer, passamos, então, a um trabalho de militância mesmo no movimento ufológico, que ainda irá crescer bastante, até por conta do interesse dos governos na investigação do fenômeno OVNI e até por conta da necessidade de educação das pessoas para esse momento que se avizinha do contato massivo, creio eu. Então, basicamente é isso, Leandro. Interessante. Mandar um abraço aonde quer que esteja, que me deu muita oportunidade, o grande Ademar José de Vaé, tá? Que a pessoa não é a pioneira, né? A gente tem a Helene Grant, a gente tem outros ufólogos que participaram de várias pesquisas, vários experimentos, mas Jevaé vai ficar para a eternidade ali no seu lugar, guardado ali no top, como se fosse assim o Pelé do futebol, o Michael Phelps, o Usain Bolt da ufologia. Ele está ali no Brasil representando muito bem a ufologia brasileira. Tinha muita coisa ainda para falar, mas ele está lá com os nossos irmãos das estrelas num lugar muito legal, não tenho dúvida disso, com certeza, tá? Então, para a gente continuar, professor, assim, o caminho que eu quero chegar, qual é a sua opinião sobre o que as pessoas dizem? Hoje tem celulares supermodernos e os avistamentos diminuíram, os casos diminuíram, estão sendo comprovados que a ufologia, na verdade, é uma fraude. Por que você acha que não há? Ou se há, você diz que há, tá? Que haja mais filmagens, mais assim, há mais controle em relação a isso? O que está acontecendo no meio da ufologia? Por que tantos ufólogos que eram considerados somente casuísticas ou casuísticas? Casuística a palavra? Vem de caso, né? Então, aqueles que estudam os casos são os que se interessam pela casuística. Bom, eles têm tendenciado a falar algo como uma abdução, como o próprio Jevaé demorou anos para passar por um processo de regressão e de identificar que ele também já tinha sido abduzido, passado por um processo assim. É uma questão de marketing ou é uma questão que realmente esses seres estão numa outra frequência e que hoje essas pessoas têm entendido que não vale somente a pena ir para uma montanha fazer uma vigília, mas que uma meditação também vale a pena e você está ali na introspecção para poder fazer aquele contato também válido. Qual a sua opinião em relação aos avistamentos ligados à evolução da tecnologia terem supostamente diminuído? Sim. No passado, desde 1947, né, até meados ali dos anos 90, 1990, devemos reconhecer que a ameaça de aniquilação nuclear da humanidade era bem mais severa. Por isso que, a partir de 45, já no curso da Segunda Guerra Mundial ainda, muitos combates aéreos eram acompanhados por aquelas sondas ufológicas, que cada bando entendia ser uma arma secreta do bando distinto. E com a detonação das primeiras bombas atômicas, a destruição de Hiroshima e Nagasaki, com a escalada da Guerra Fria, a profusão de armas nucleares, nós vimos um incremento tremendo da aparição de objetos voadores não identificados, de OVNIs. Inclusive, não só isso, né? Mas também de contatos e abduções que nos trouxeram testemunhos a respeito da existência desses seres, né? Eu citei, por exemplo,
um dos meus casos prediletos, que é o do Arthur Berlet, mas poderíamos mencionar, por exemplo, também, isso só para falar de brasileiros, né? Só de brasileiros, sem contar no mundo todo também muitos outros casos. Em 54, 4 anos antes de Berlet, Antônio Rossi, que foi levado até outro planeta, tanto quanto Arthur Berlet. E nós percebemos, por que aqueles seres disseram, que um grande interesse e um grande receio era a aniquilação nuclear. Essa mesma advertência foi feita já em 1983 pela representante de um outro planeta chamado Agali ao meu primo distante Antônio Nelson Tasca. A primeira parte da advertência que o mundo de Agali fez ao planeta Terra tem justamente a ver com a ameaça de aniquilação nuclear, a qual não somente iria ou poderia destruir toda a vida no planeta Terra, mas poderia também afetar mundos paralelos, outros mundos em dimensões que a humanidade sequer supõe a existência nesse momento. De modo que muitas aparições e intervenções mesmo, penso eu, decorreram disso. Basta dizer, também nesse contexto, que nas unidades militares com armas nucleares foram vários os casos de naves sobrevoando essas unidades e desativando essas armas nucleares. Então, assim, sob o ponto de vista quantitativo, eu não saberia, né, não tenho acesso a uma estatística propriamente, mas nós sabemos que hoje os casos diminuíram em relação ao passado. Eu traço como uma hipótese, né, o arrefecimento, a diminuição dessa ameaça de aniquilação nuclear. Mas, por exemplo, em 86, quando 21 naves, pelo menos, é provável que fossem mais, sobrevoaram o espaço aéreo brasileiro, invadiram o espaço aéreo e levaram à deflagração de uma missão da nossa Força Aérea, da qual, inclusive, com bastante orgulho, eu sou membro honorário da Força Aérea Brasileira. Ainda havia, não havia terminado ainda a Guerra Fria. Então, talvez o interesse dessas civilizações fosse focado mais nisso, a humanidade como uma civilização, um povo, uma raça ao borde da extinção por conta dos seus próprios defeitos morais, vamos por assim dizer. E hoje, embora tenhamos tecnologia bastante superior do passado, especialmente para registrar essas naves, vivemos também numa realidade diferente. Se cada um tem um celular e pode fazer foto de uma coisa estranha vista no céu, ele pode estar fotografando um satélite, um inseto, um pássaro, um fenômeno atmosférico, e por isso até que no primeiro volume da nossa revista Cosmovni, o padrinho do Patovni, o Tony Najar Kurovski, que é perito criminal, publicou um artigo justamente denominado Como Identificar um OVNI, porque há muitos registros, porém, poucos desses registros podem ser considerados como ufológicos propriamente, porque a ufologia ela vai por exclusão, né? Se você registra uma luz e você não consegue categorizar ela como um fenômeno natural, como um artefato humano, como um ser vivo, tipo inseto, pássaro, então, por exclusão, é considerado um objeto não identificado. Objeto esse que não só voa, mas também submerge. Por isso, então, temos toda a questão dos OSNIs, objetos submarinos não identificados, né? Eu, assim, não saberia aprofundar demais, Leandro, essa questão,
até porque o meu interesse não é tanto na casuística ufológica, embora tenha algum conhecimento, mas é mais mesmo na exopolítica. Eu presumo que a fascinação das pessoas nos dias de hoje por esses fenômenos leva a muitos equívocos. Por exemplo, eu coordeno o Patovni, e não raro a gente recebe no grupo do WhatsApp, de Facebook, fotos, filmagens de membros, de pessoas, de interessados, de curiosos, que têm a convicção de que fizeram o registro de um OVNI. E aí eu mando para o Tony, que além do nosso padrinho também é o coordenador do grupo de análise de imagens da revista UFO, e ele então estraga o prazer do pessoal, né? Ele normalmente vai dar uma explicação lógica, até porque ele, como perito, tem não só um olhar específico, mas até mesmo dispõe de programas de computador que são utilizados na análise dessas imagens, e a gente percebe, então, que a grande maioria, a maioria absoluta, quase totalidade dos casos desses registros decorre de falsa percepção, né? Então, até hoje, poucas imagens são bastante nítidas e fiéis, e por incrível que pareça, né, as melhores são as antigas, né? Por exemplo, em 54, que foi um ano que os ETs adoraram vir para o planeta Terra, nós temos fotografias de OVNI aqui em Curitiba, pairando durante horas no centro da cidade, sobrevoando o centro da cidade, horas, com fotografias super nítidas, né? E hoje, como diz, nós temos tecnologia bastante superior, e normalmente vai se fotografar, lá no fundo é um pássaro, é um inseto, é um satélite ou algo do gênero. OVNI mesmo, aqueles que a Força Aérea ou a Marinha dos Estados Unidos registrou recentemente, aqueles 144 casos que são listados no relatório apresentado pelo Departamento de Inteligência norte-americano, aí sim, né? São casos quentes, são casos legítimos, são casos que desafiam a nossa compreensão a respeito da ideia antropocêntrica, de que o ser humano é o centro do universo. Embora, um parênteses para terminar, os Estados Unidos estejam visualizando o fenômeno mais na perspectiva de uma ameaça à sua integridade, à sua soberania, à sua força, à sua hegemonia praticamente, né, militar no planeta Terra. Aí há muita fraude ali em relação a muita coisa. Nem falei de fraude, né? Fraude já é outra conversa, né? Mas tem bastante. Ainda mais com os Photoshops melhorados disponíveis por aí. Assim como evoluiu para o bem, evoluiu para o mal. Eu já tive a oportunidade de ter uma entrevista, inclusive quem quiser pesquisar, bota canal Mactube Cósmico, Tony Inajá. Eu já entrevistei o Tony Inajá falando sobre Cup Circles, né? Ele, como perito, ele deu uma aula ali na entrevista. O áudio não está muito legal, porque a gente fez num hotel lá em Porto Alegre, eu estava sem o equipamento adequado, tem muito som de fundo, mas se você botar legendas, você vai ver ali ele dando uma aula. Inclusive, eu estou pensando em trazer o Tony novamente para a gente falar sobre esse assunto, mas para a gente não fugir. Excelente. Para a gente não fugir muito aqui do tema que a gente propôs hoje, né, eu queria que você falasse o que te motivou a desenvolver ou a criar esse livro Paradigma Alien, né? E você tem uns slides para mostrar a gente aí e outras coisas mais. Onde a gente adquire esse livro aí? Esse está disponível no Clube de Autores, aqui no Brasil, e temos a versão Kindle também na Amazon. Então, eu vou rapidamente, Leandro, fazer uma apresentação do contexto do livro, mas antes até mostrar que toda a fundamentação teórica é de Thomas Kuhn, a estrutura das revoluções científicas. Então, para dizer que este livro que eu fiz, ele não é um livro de ciência propriamente, seria mais de filosofia, é um livro de especulação, mas que se fundamenta justo na filosofia da ciência, ou seja, ele trabalha ideias que irão, ou que já estão transformando
o pensamento científico da humanidade. Então, vamos lá, apresentar, compartilhar tela, isso, né? Isso. Tá? Compartilhar tela. Vamos ver aqui. Já apareceu aí, Leandro? Não, aí você tem que clicar em cima do slide e apertar no azulzinho compartilhar. Então, vamos ver, só um minutinho, vamos de novo. Lembrando, vocês que estão aqui na audiência, não esqueçam seu like, tá, galera? Deixe seu like aí, compartilhe. Pode fazer perguntas, tirar suas dúvidas. Se você não concordar também, pode colocar aqui nos comentários que a gente tira dúvida para vocês, tá? O importante é o like e a inscrição e seguir a gente nas redes sociais, @LeandroMacTV1 e o professor Flori Antônio Peixoto. Caramba, Tasca. Tá, desculpa que eu estou bem devagar nessa questão de tecnologia aqui. Então, apresentar. Aí eu tenho slides, né? Slides. Aí que eu vou aqui na onde eu quero apresentar. Vamos lá. Ó, eu vou apresentar slide, ó, origem cósmica. Tá, Já aí vai, ó, aqui é meu curso, ó, fonte mundial. A minha dificuldade é colocar o primeiro aqui. Já tá na tela, ó. Foi, né? Foi, né? Então tá, então vamos lá. Bem rapidamente, Leandro, eu vou mostrar para o pessoal como está estruturada esta tese, porque o livro nada mais representa do que a tese escrita e publicada, né? Então, a tese começa com, vamos lá, aqui, com conceitos essenciais baseados na estrutura das revoluções científicas de Thomas Samuel Kuhn. Kuhn era um físico, e ele foi desafiado a apresentar a evolução, a história da ciência para uma comunidade de estudantes de ciências sociais. Então, ele demonstrou que há dois jeitos de se fazer ciência. Um deles é a ciência tradicional, normal, cumulativa. Então, os cientistas vão estudando determinado fenômeno e, aos poucos, vão fazendo novas descobertas e isso vai criando, então, né, um edifício de conhecimento, um tijolinho sobre outro. Aos poucos, o conhecimento científico vai se desenvolvendo. Lembrando a todos que, para mim, também sou formado em filosofia, ciência nada mais é do que o conhecimento da natureza. Então, na medida em que, por exemplo, a medicina vai estudando as células, os órgãos, os sistemas, e vai fazendo novas descobertas, a ciência vai se desenvolvendo cumulativamente. Agora, Thomas Kuhn se deu conta, pessoal, que há um outro modo de evolução da ciência, que é bem diferente desse cumulativo. É quando acontece um salto, uma transformação, uma revolução. Porque quando a ciência está consolidada em um determinado patamar, ela cria aquilo que ele mesmo denomina, e que talvez tenha cunhado da prática religiosa, um dogma, uma crença. Por exemplo, até ali no início do século XVII, 1600 até 1650, mais ou menos, no Ocidente, quase todos acreditavam que a Terra era o centro do universo. Era o chamado geocentrismo, a Terra como centro. Tanto que essa doutrina foi outrora elaborada por Aristóteles, depois foi desenvolvida por Cláudio Ptolomeu e vigorou durante muitos e muitos séculos, especialmente no Ocidente, por conta da Igreja Católica, que viu ali na doutrina ptolomaica da Terra fixa no centro do universo algo que casava, que batia, que era adequado a uma interpretação das Sagradas Escrituras. Até que veio Nicolau Copérnico
e desenvolveu uma ideia diferente. Ele fez uns cálculos e ele percebeu, concluiu que não poderia ser a Terra o centro do universo, mas sim o Sol, e que a Terra orbitaria o Sol e não era, portanto, imóvel e não era centro de nada. Em 1610, Galileu Galilei provou essa hipótese, quando ele apontou a luneta para o Sol mesmo, para a Lua e especialmente para Júpiter. Em Júpiter, ele viu que havia outros mundos orbitando Júpiter, as luas. E se estavam orbitando Júpiter, é porque não estavam orbitando a Terra, conforme se acreditava. Então, aquele foi um marco de um salto evolutivo dentro da ciência. E além desse, que trocou o geocentrismo pelo heliocentrismo, nós poderíamos citar muitos outros exemplos, e no meu livro, de fato, há essa citação da Terra fixa ao multiverso. Nós podemos ver aí que não faz nem 100 anos, Leandro, que Edwin Hubble provou a existência de outras galáxias para além da própria Via Láctea. Então, a revolução científica é essa. Opa, tá pulando aqui. Isso, voltou, né? Pode deixar que eu não vou passando aqui, Leandro. Ó. E o paradigma Alien entra onde? Aí. Também, ainda hoje, os cientistas acreditam que a humanidade é a única raça inteligente. Só que a casuística da ufologia nos mostra que não. De modo que a ufologia vem desafiar essa verdade absoluta. A ufologia vem nos mostrar que não é possível que a humanidade desenvolva tecnologias tal como aquelas apresentadas por esses artefatos que estiveram e estarão ainda presentes aqui no planeta Terra. De maneira que essa concepção de que a humanidade é a única raça inteligente está sendo colocada em xeque pela própria ciência. Já há vários cientistas desafiando essa ideia e nós estamos caminhando, então, para um salto, para um rompimento, para uma quebra, para uma revolução científica do antropocentrismo ao paradigma Alien. Pois bem, no capítulo 1, muito rapidamente, eu vou resgatar as ideias ancestrais, antigas, a respeito disso. Então, nós vamos estudar a obra do Frei Bruno e os mundos infinitos, e ele queimou na fogueira no ano de 1600 por causa disso. Nós vamos estudar a obra de Camille Flammarion, A Pluralidade dos Mundos Habitados, ali do final do século XIX. Nós vamos analisar Erich von Däniken e Zecharia Sitchin, os precursores da teoria do astronauta antigo, e vamos também fazer uma projeção futura a partir da era espacial e os desafios que se apresentam para a humanidade à frente. No capítulo 2, entramos na casuística ufológica, na demonstração de como o fenômeno UFO desafia o paradigma antropocêntrico. Então, vamos analisar, talvez até, Leandro, no teu livro, né, esses casos todos estejam aí também contemplados, segundo eu entendi, embora ainda não tenha podido ler o seu livro. Mas é isso, não é? Se trata de um resgate. Começa justamente por aí. Isso. Então, nós vamos referir a Operação Prato, a Noite Oficial, o caso Varginha, que agora está reaberto. O caso Varginha, há várias frentes de pesquisa, e eu, com muito orgulho, estou integrando uma delas, que é liderada pelo Marco Petit e pelo Fernando Ramalho. Nós estamos aí com planos bastante importantes para o desacobertamento do caso Varginha, por intermédio de uma campanha lançada que tem justamente, né, Chega de Acobertamento, esse nome, Varginha, Chega de Acobertamento. E também vamos nos referir a outras investigações do fenômeno UFO mundo afora. No capítulo 3, nós já entramos na exopolítica, fazendo uma análise a partir da obra do fundador dessa nova área do conhecimento, que, como eu disse,
talvez esteja mais no campo da filosofia ainda do que propriamente da ciência, estudando o autor da corrente Alfred Webre, especialmente um livro que ele tem sobre exopolítica, que foi o primeiro lançado ali no ano 2000, quando ele trata da existência de uma federação estelar. É uma ideia não só de Star Trek, com a sua Federação Unida de Planetas, a federação que tem uma constituição, a federação que celebra tratados, a federação que tem diplomacia com outras inteligências, como também, é claro, a própria ideia da casuística ufológica, da Confederação Galáctica, e por aí vai. Então, nós fazemos um estudo da ordem normativa, da ordem política, da ordem diplomática num contexto estelar. Em seguida, no capítulo 4º, nós damos uma outra roupagem, um outro ponto de vista, um enfoque distinto à temática da exopolítica. Agora com base no trabalho do professor Michael Salla, que tem, assim, uma visão diferente daquela de Webre em relação à exopolítica. Ele tem uma visão mais sombria. Se a visão de Webre parece muito com Star Trek, a visão de Salla é quase idêntica à ideia de arquivo X. Então, vamos iniciar com o estudo daquele caso que nós mencionamos do presidente Eisenhower, qual o conteúdo do acordo que os aliens fizeram naquela oportunidade, o que eles querem aqui conosco, a agenda alienígena, né? A violação de direitos humanos permitida por abduções, por experiências genéticas, de hibridização, de controle mental, tudo isso que estaria acontecendo em bases secretas ao redor do mundo, no subsolo, no fundo do mar. Então, o capítulo 4º, não à toa denominado Intervenção e Medo, tem esse enfoque, um enfoque no arquivo X. Seria apenas uma ficção? Vale conferir, pessoal. E o derradeiro capítulo, então, que originalmente não estava, os textos estavam integrados dentro dos capítulos anteriores, mas no final eu decidi fazer uma parte separada para aquilo que eu denominei do exodireito. Porque a política implica nas relações diplomáticas entre dois mundos. Agora, ela se consolida, ela se concretiza com normas de conduta, com regras, ou, num modo bastante genérico, com leis que sejam comuns a inteligências extraterrestres e à humanidade. Então, aqui nós começamos com o estudo de um artigo fantástico publicado em 1958 na mais renomada revista jurídica brasileira, chamada Revista Forense, por um dos mais fantásticos professores de direito internacional da época, Haroldo Valadão. Quando, em 57, um ano antes, foi lançado o Sputnik I, o professor Valadão fez uma profecia. Ele disse que não ia demorar, a partir do lançamento do satélite Sputnik, do início da era espacial, para que a humanidade estabelecesse relação com outras humanidades, com outras inteligências. E como, então, seria possível disciplinar a conduta de duas raças distintas? Então, ele vai postular o chamado direito intergentes planetárias, entre as gentes de mundos distintos, o que hoje nós chamamos de exodireito. Veja bem, pessoal, 1958, o homem pensou nisso. Um gênio, professor Valadão, respeitado no mundo inteiro, um brasileiro. Aliás, o povo brasileiro é talentoso mesmo, viu, Leandro? É uma maravilha de ver. Então, nesse capítulo ainda, pessoal, nós vamos estudar alguns conceitos jurídicos fundamentais. Então, o que é direito positivo e direito natural? Então, o direito natural é aquele estabelecido pela própria natureza ou pela divindade, como queiram, né? Válido para todos os seres, em qualquer lugar, em qualquer tempo do cosmos. Imutável o direito natural.
é o direito da natureza, que envolve não só leis morais, que seriam mais pertinentes ao objeto da nossa investigação, como as próprias leis da física, da química, da biologia, né? Tudo envolve essa normativa natural. E o direito positivo é aquele criado pelos seres. Então, por exemplo, quando lá em Star Trek a Federação faz um tratado de paz com os Romulanos, né, ou com os Klingons, que seja, então isso implica num contrato, num acordo entre essas raças. Então esse acordo é uma fonte de normas, é uma fonte de conduta, vai dizer como esses povos devem se portar um em relação aos outros. Agora, quando os aliens vierem para cá, Leandro, eles serão considerados pessoas? Aí nós vamos investigar esse conceito, né? Os alienígenas como pessoas. Aliás, hoje, no planeta Terra, alguns animais são titulados pessoas não humanas. Na Índia existe uma lei que estabelece que os golfinhos são pessoas não humanas, por exemplo. Então, a própria humanidade caminha para esse reconhecimento de uma personalidade jurídica a entes biológicos, e estamos aí ao borde de que esse conceito venha a se transportar também, se transpor para entes sencientes de matriz artificial. Então, a inteligência artificial, os androides, né, os hologramas, eles poderão ser considerados pessoas? Em Star Trek há uma fonte inesgotável de especulações sobre isso, né? Por exemplo, o Tenente Comandante Data, lá da nova geração, é uma pessoa, tanto que é um oficial da Frota Estelar. De modo é o meu favorito da série, tá? Só para deixar registrado aqui, é o meu favorito. Então, é maravilhoso isso. Então, nós vamos estudar nesse capítulo, Leandro, outras coisas, né? Por exemplo, como é que a Terra poderia entrar numa comunidade estelar? O que é preciso para acontecer isso? E aí eu vou resgatar conceitos da própria teoria do Estado dentro do planeta Terra para justificar essa ideia. Por exemplo, a teoria do Estado diz o seguinte: para um país ser considerado independente perante a comunidade internacional, são necessários 3 elementos, né? Território, população e governo. Quando você pensa na Terra perante uma comunidade estelar, qual é o território? O próprio planeta. Qual é a população? Os 8 bilhões de humanos que vivem aqui. Qual é o governo? Aí não temos ainda um governo mundial. E por isso que cada vez que eu digo que uma nova ordem mundial é inexorável, isso causa espanto em algumas pessoas, né? Especialmente naqueles teóricos de conspiração que entendem a nova ordem mundial como algo do mal, como a artimanha aí do inimigo. Mas eu percebo que quando acontecer esse contato público, é inevitável que a humanidade deva se unir numa só voz. Ainda existirão, talvez, os países, as culturas distintas, mas perante a comunidade planetária estelar, o planeta é uma só voz. E o professor Haroldo Valadão, em 58, dizia exatamente isso, né? E para encerrar, qual a diferença de direito espacial para exodireito? Hoje nós temos já o direito espacial, que regula a atividade do ser humano no espaço. Então, por exemplo, nós temos vários tratados internacionais sobre a intervenção da humanidade no espaço, prevendo aí uma série de conceitos, de ideias, por exemplo, a impossibilidade de apropriação por empresas ou nações de corpos celestes, e por aí vai. Só que diferente do exodireito, porque o direito espacial ainda está focado no ser humano como centro. Ou seja, ele só serve para regular a atividade humana no espaço. Espaço considerado que está além de 100 quilômetros da atmosfera. Então, a ONU já entrou em consenso quanto a isso, né? Abaixo de 100 quilômetros, desde a superfície até 100 quilômetros, é o espaço aéreo, onde também tem toda uma regulamentação para a circulação de aeronaves. E acima de 100 quilômetros é o espaço exterior, o espaço sideral,
Então, ali há regras de conduta. E o exodireito diferente, ele prevê a interação entre inteligências. Como serão as leis, entre aspas, para o convívio dessas civilizações? Então, no final, eu faço uma síntese da tese, eu trato da educação necessária para o novo paradigma, para a aclimatação, para a preparação da humanidade. E aqui, Leandro, o trabalho que você desenvolve, que outras tantas pessoas realizam, tem exatamente essa função, a função educativa, de preparar a humanidade para o futuro. Eu cuido também daquele que nós comentamos antes, né, o desafio da comunicação interespécies, como se dará por telepatia, por tradutor universal, por aprendizado das suas linguagens, etc. e tal, porque esse é um desafio tremendo, me parece, né? Talvez um dos maiores, como haverá comunicação entre humanos e alienígenas. E, por último, um salto rumo à realidade cósmica, ou seja, a partir de tudo isso, a humanidade estando preparada para essa nova realidade, né? Então estaríamos ingressando já num patamar evolutivo diferenciado que nos levaria ao contato com infinitas outras inteligências e com o abandono dessa ideia que no futuro será considerada ridícula de que somos os humanos as únicas pessoas inteligentes de todo o cosmos. Então, em síntese, a nossa tese é esta, Leandro. Isso implica muitas coisas se for ver no cenário atual, porque vamos supor que esse contato se dê na Coreia do Norte. A diretriz política de um país comunista como a China, como eles tratariam esse contato diferentemente de outros países que são mais abertos à democracia, países totalitários. Se eles pousarem lá na África, tem cerca de 54 a 64 países, que tem países ditatoriais, tem países que têm nem regras e leis baseadas no que a gente vive no século XXI, seria muito complicado de poder lidar. Eu acho que está um pouco mais distante do que a gente imagina pelo conceito atual. Mas a gente tem que esperar as novas gerações. Eu espero estar encarnado para poder ver isso acontecer de fato, tá? E não é que eu estou olhando o copo vazio. Inclusive, eu citei isso na última live, né? Você está vendo o copo vazio, e o Riba Menezes esteve aqui falando sobre as pessoas estão melhores, as pessoas estão mais positivas. Eu falei assim, depende da tua ótica. Hoje em dia, com as minhas experiências de entrevistas, e pelas leituras e pesquisas e coisa e tal, eu acho que eu estou mais realista. Não é pessimista nem otimista. Eu acho que a gente está descobrindo agora, por mais que tenha mais de um século de pesquisas, muito mais, nem que seja um milênio de conhecimento dos contatos extraplanetários, mas está muito distante esse contato em massa da forma que a grande massa acredita e o que tem sido vendido muito na internet. Assim, uma coisa que eu não posso descredibilizar é a existência, porque eu já tive o contato, né? Que a exopolítica é fundamental, as diretrizes são fundamentais, que isso tem que ser implementado, inclusive, nas instituições de ensino, não só no Brasil, mas mundo afora, em relação até à astronomia, que é muito fechada. Tem muitos ufólogos que fazem faculdade, ou então parte para um rumo científico que ficam descrentes, assim como pessoas que eram base, por exemplo, Brasil evangélico, aí descobriu ufologia, para de acreditar em Deus, porque Deus não tem como ter existido. Não, você pode continuar acreditando em Deus, você pode continuar acreditando em espírito, energia, entidade, você só precisa entender que aquilo é real e você não compreende que aquilo precisa ser estudado. E tudo que o nosso professor trouxe hoje é um aspecto de uma tese que a gente tem que refletir. Como ele falou aqui, toda vez que eu trago uma pessoa, eu aprendo algo. Eu posso concordar ou discordar. Isso aqui não é um debate para eu pontuar
aquilo que eu não concordo, e sim complementar dentro da minha visão para que vocês tenham um paradigma real de que nada tem que ser dito como verdade e nem tudo tem que ser questionado como mentira. Olha, nem tudo pode ser questionado como mentira, e sim como reflexão. Se você pode provar o contrário, pesquise, experimente, vivencie aquilo que você tem certeza, nem que seja a sua, como verdade, para que aquilo sirva de complemento para uma outra pessoa poder dar prosseguimento ao trabalho que o Gevaer fez, que a Helene fez, a que o Flori faz, ao que eu faço, entre outros nomes que não dá para citar, não ficaria uma hora aqui citando. Todo mundo está fazendo a sua parte, a gente está montando ali, ó, como se fosse uma pirâmide. E ali a gente está montando a base para poder chegar a esse conhecimento, que é o contato realmente com essas energias, entidades, seres, porque eu tenho uma compreensão, professor, que além dessa questão extraplanetária física, possa existir em vários âmbitos, seja ela biologicamente parecida com a nossa, mas também em ter outro tipo de composição biológica, anatômica diferente da nossa e tem uma consciência tão ou maior do que a nossa própria em relação à ética, em relação a leis, direito, política, tudo que é um tipo, como se fosse um, como é que eu vou dizer? É sinônimo, é como se fosse a mesma coisa. Né? Eu queria falar sobre, a palavra que me fugiu anteriormente era a cosmoética. A cosmoética é importante, inclusive dentro da suposta confederação intergaláctica, porque a gente não está jogado no espaço ao léu. Existe vamos dizer assim, uma federação, uma confederação, existe uma organização desses planetas mais desenvolvidos que dão esse tempo para que a gente se prepare. E a gente está querendo, como o humanoide misturado com muitas outras raças, dar sempre saltos acima do que as nossas pernas podem alcançar. Mas se não houvesse o professor Tasca, se não houvesse o Laércio, se não houvesse o Gevaer, se não houvesse o Edson Boaventura, não houvesse vários ufólogos que eu posso citar aqui, a gente estaria muito mais atrasado, porque a gente estaria vendo televisão, sem pesquisar, sem ler, a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá? E assim, perfeita a sua colocação, tá? Para quem quiser se aprofundar mais sobre a tese do professor, adquira o livro dele lá na Amazon. Eu vou pegar o link com ele, vou deixar aqui na descrição para vocês destrincharem esse livro. E ele está convidado aqui para uma parte 2 para dar prosseguimento, para a gente poder falar um pouco também do que ele acredita em relação ao que pode ser considerado por alguns dimensionais, extraplanetários, energéticos, entre outros assuntos que a gente podia destrinchar aqui durante horas, mas o programa, como é uma live, é uma hora, a gente sempre passa de uma hora, né? A gente botou ali as bases científicas e teóricas do paradigma alien. Então, eu sou super grato ao professor pelo seu tempo nesta quinta-feira, tá? Por poder vir aqui pela primeira vez e falar do seu trabalho e também estar presente para quem quiser seguir ele, segue ele nas redes sociais, adquira o livro dele, procure ele tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto em todas as áreas que ele tiver rede social. O que eu puder pegar e colocar na descrição, eu vou colocar, porque quem é de verdade não é de mentira. E eu trago pessoas aqui sempre para complementar. Com gratidão, professor, pela oportunidade de trocar esse papo contigo. Leandro, eu agradeço, realmente parabéns pelo teu trabalho, porque esse é o caminho, né? O caminho do esclarecimento. E até eu lembro que você comentou antes sobre a questão da ética. Eu tenho uma posição sobre isso, mas vamos deixar para a próxima oportunidade. Por enquanto, então, eu gostaria de me despedir de todos com a clássica saudação do povo vulcano: vida longa e próspera. Segura, porque tem um quadrozinho que a gente tem aqui, que é o Toma Lá da Cá. A gente vai entrar nele agora só para finalizar. O Toma Lá da Cá é o seguinte, é tipo Maria Gabriela, fala assim: eu vou fazer uma pergunta, você diz uma resposta. Tá ok? Então, puxa lá, editor,
Toma lá da cá. Já tá sem vinheta, hein, gente? Tô precisando de um produtor, hein? Novo. Toma lá, da cá. Fala pra gente aí um livro. Eram os deuses astronautas? Uma música. Eu gosto muito dos eruditos, então vou de 4 Estações de Vivaldi. Muito boa escolha. Um filme. Contato de Carl Sagan. Um lugar especial. Planeta Terra, mas nele, onde estamos, aqui no estado do Paraná, que está no meu coração. E um sonho não realizado? Ser astronauta. Esse era o sonho de criancinha, né? Não realizado. E uma mensagem para deixar para o nosso público? Aí você pode fazer a saudação. Sim, então agora chegou a hora certa. Vida longa e próspera. Esse foi o nosso professor Tasca, Florim Antônio Tasca, falando sobre a primeira parte. Vou deixar registrado, vou até botar depois no título, parte 1, Paradigma Alien, para todos vocês nessa quinta-feira, com bastante vento aqui no Rio, tem um ciclone aqui, para quem estiver acompanhando, se a gente estiver vivo ou encarnado, dependendo da sua linha, a gente volta com a parte 2, dando continuidade a outros assuntos tão interessantes quanto o de hoje. Obrigado, professor, pela presença mais uma vez. Gratidão e até o próximo áudio ou o próximo vídeo. Namastê. Valeu, cara. Valeu.